Hoje falaremos sobre lesões. Tá? Vocês vão ver que vai ter algumas partes da aula que falaremos sobre imobilização. Tá? Só que imobilização em si a gente vai ver na próxima aula, tá? Algumas técnicas de imobilização. Então hoje vamos falar especificamente só sobre lesões. Tá? Então vamos falar, você fez o curativo na lesão e daí vamos fazer a devida imobilização. Falar, professor, mas como faço imobilização? Calma lá, na próxima aula a gente vai ver sobre isso aí, tá? Choque, certo. Valeu por lembrar. O choque, tá? Para nós não atrasar no assunto, eu vou deixar um pouquinho de lado, tá? Por causa que o choque ele já é mais o atendimento secundário, tá? O choque é de antemão, assim, também eu não vou cobrar na prova de vocês, por causa que não compete muito a nossa responsabilidade. Porque o choque, basicamente, é onde é que tem uma perda volêmica muito alta, né? E a pessoa, ela vai ficando em estado de choque e vem ficando próximo ao óbito, tá? Então, vamos deixar essa parte de lado a princípio, mas aí depois a gente retoma ela se der tempo no cronograma da nossa disciplina, tá? Eu já até olhei para nós não se atrasar muito na disciplina. Tem a questão acho que tem um feriado que está nos próximos dias aí, que cai numa quinta-feira. Vocês terão aula normal, tá? Na sexta. Eu não sei feriado do que é. Corpus Christi, né? Aí vocês terão aula normal, tá? Na sexta-feira. Meu pointer não está funcionando? Só que faltava isso. Vamos lá. Causa das lesões. Causas das lesões. As lesões elas podem vir acontecer no nosso dia a dia, tanto pode ser por um acidente de trânsito, pode ser uma queda, pode ser no ambiente de serviço, de trabalho, pode ser no esporte, um simples resbalo, né, no dia a dia, a gente está andando na calçada, talvez uma calçada irregular, tá? Muitas vezes também crianças em casa mexendo onde é que não deve, né, em panelas quentes, frias, e pode estar ocasionando lesões. Essas lesões, elas podem ser caracterizadas como agudas ou como crônicas. Lesões agudas são aquelas que têm impacto imediato, têm ação imediata, dor, sinal, sintoma imediato. Lesões crônicas são aquelas que vêm sendo causadas no dia a dia. Um dia, passou uma semana, passaram 2 semanas, passaram um mês, 2 meses. São aquelas lesões que você acha que vai melhorar no dia seguinte, vai melhorar a semana que vem, enfim, que seria aquelas devidas inflamações, né? Por exemplo, eu tô com dor no ombro hoje e não tô, vou deixar, vamos ver se melhora até amanhã. Vou ver o que acontece, beleza? E vai indo, vai passando os dias. Isso seria uma lesão crônica, tá? Quando tem uma continuidade que você não dá importância e a evolução dela é cumulativa, tá? Por exemplo, uma tendinite, uma artrite, tá? Então, tudo que termina em ite, podemos falar que são inflamações, né? Quando ela se transforma em ose, artrose, alguma coisa assim, daí já é um pouquinho mais sério, tá? Mas aqui é questão estamos falando de inflamação. Por exemplo, tendinite, é uma inflamação no tendão. Epicondilite, uma inflamação no epicôndilo, né? E o mais comum, por exemplo, e se você começar a tratar de imediato, é quando complica daí, né? Por exemplo, quando já tem. Geralmente a artrose, assim, elas já dão em pessoas, não é que não tem idade, não tem faixa etária específica, né? Mas mais comumente é em idosos, né? Onde é que tem, por exemplo, artrose, osteoporose, né? Que são doenças já. Então, por exemplo, aqui, né? Quando a gente está falando de uma simples inflamação, tem
ela é reversível, tá? A gente pode melhorar ela 100%. Né? Agora, quando cai na zoose da vida aí, daí já é o tratamento, né? Já o tratamento ele tem que ser contínuo. E quando ela é crônica, tá? Nós podemos ter o devido cuidado, tá? Para estar evitando também gastos médicos, afastamentos, aquelas dores insuportáveis, né? Que temos aí no dia a dia. Tá? Então é interessante quando você diagnosticou aquela dorzinha chata, já procurar saber o que, que é, né? Se persistir 1, 2, 3 dias, aí já fica meio preocupado, tá? Por causa que não é normal. Então, já pode vir a ser uma causa crônica. Eu não sei, mas eu tô achando que esse meu pointer aqui, ele tá ligado no aparelho errado. Pronto, resolvido. Eu falei que ia ter que passar todos os slides na mão, aí ia ficar ruim, né? Ficar indo para lá e voltar toda hora. Temos lesões fechadas e lesões abertas. O próprio nome já diz, tá? Lesão fechada é quando não tem uma hemorragia, né? Quando não tem um sangramento externo, quando não é visível, tá? As lesões fechadas podemos ter um exemplo, né? Talvez alguma distensão, tá? Alguma cãibra, né? E também é caracterizado como hemorragia interna, né? Quando começa a aparecer alguns hematomas, tá? Por exemplo, teve uma batida, teve um trauma, ficou um pouquinho roxo, esse roxo foi aumentando, tá? Isso daqui é uma hemorragia interna, uma pequena hemorragia interna. E também as lesões fechadas, elas podem ser caracterizadas tais como esmagamento, tá? Mas esse esmagamento, ele pode às vezes fazer uma perfuração e ter um sangramento, aí ele já se torna uma lesão aberta, tá? Qual que seria o atendimento de emergência de uma maneira geral para lesões fechadas? Se suspeita de hemorragia interna ou sinais ou sintomas de choque, o choque que é a parte que nós deixamos de lado a princípio, você teria que tratar o choque, tá? Mas então vamos falar aqui que seria uma suspeita de hemorragia interna, tá? Primeiramente, aplicação de gelo, compressa fria, tá? Para quê? Para que serve o gelo? Para aliviar a dor e o inchaço. Vocês imaginem que um gelo, uma compressa fria, ela serve para diminuir o fluxo sanguíneo, tá? Para constrição. Para isso que serve o famoso gelo. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Indo passando, por exemplo, para vocês conhecerem uma bolsa de gelo. Só que o ideal é vocês fazerem a aplicação de gelo, tá? O mais eficaz mesmo é vocês fazerem aquele famoso saquinho plástico, onde vocês podem pegar cubinho de gelo ou até mesmo triturar o gelo, tá? E daí tá colocando no indivíduo. Esse comercial, vocês podem ver que ele é mais grosso e tal, claro, vai evitar aquela queimadura da pele, mas também não é tão eficaz, não tem essa garantia, tá? Porque o gelo, a aplicação do gelo seria, por exemplo, a cada 1 ou 2 horas, você fazer a aplicação de 10 a 20 minutos, tá? Não mais do que isso. Nas primeiras 48 horas, dependendo do acidente, tá? Então, a aplicação de gelo ela é bem interessante. Imobilizar os membros doloridos, inchados ou deformados. Tá? A imobilização nós vamos ver na próxima semana como é que vamos fazer. As lesões abertas. Lesões abertas tem um exemplo de incisão, avulsão, punção, abrasão, laceração. Gravem aí. Perguntinha de prova. Qual que é a diferença entre incisão e laceração? Qual que é a diferença entre incisão e laceração? Vejam lá a figura. É parecido, não é? Aqui onde é que está o corte, sangramento. Aqui onde é que está o corte, sangramento. E aqui seria mais ou menos o trauma que vai dar no tecido epitelial. Qual que é a diferença entre incisão e laceração? Parece que é a mesma coisa, né? No desenho parece que é a mesma coisa. Mas é assim, ó. A incisão, tá? Ambos são praticamente um corte, tá? Com um objeto pontiagudo. Só que
A laceração, esse corte ele é um pouquinho mais irregular, tá? Então, essa que seria a diferença. Por exemplo, na camada da pele, na camada epitelial, o que, que acontece com a incisão? É aquele corte bonito. Você cortando uma fatiazinha de picanha, né? Mais ou menos aqui, os 2 dedos, tá? Com uma faca boa, né? Vai ficar um cortezinho bem bonito. Agora vocês imaginam aquela faca que não é bem afiada. Você vai praticamente serrar, né? Você vai estragar. Então seria mais ou menos essa a diferença, que vai ter a irregularidade no tecido epitelial, tá? Então a incisão não teria essa irregularidade no tecido epitelial, seria só o corte. Agora a laceração teria essa irregularidade, tá? Temos a avulsão. A avulsão, onde que você perde um pedaço do tecido epitelial. Você perde não uma camada, realmente é um pedaço, tá? Um pedacinho do tecido epitelial, aonde que você vê a parte mais esbranquiçada, né, dentro, ou se não tiver ensanguentada, claro. Essa é caracterizada a avulsão. Temos a punção e temos também a perfuração. Qual que é a diferença entre a punção e a perfuração? Parecido também o desenho, né? Punção e perfuração. Punção é quando tem algum objeto pontiagudo que ele não atravessa para o outro lado, tá? A perfuração, ela atravessa, fora a fora. Tá? Que nem uma vez o professor estava assistindo, quando era pequeno, né? Claro. Estava assistindo o desenho dos Simpsons, e estava o seu Homer lá, bonitão, fazendo com. Ele viu na televisão e ele foi fazer em casa também, e o professor também foi ver, olhando, foi fazer. E aí, eu acertei aqui, não danificou nada, não ficou nenhuma sequela, nada, né? Tô mexendo certinho todos os dedos, não pegou nenhum tendão, mas se tivesse pego, né? Aí talvez poderia ter comprometido. Mas aí fiz todo o processo, né? Fui no hospital, foi feita aquela lavagem e tal, enfim, tudo curativo. Aí não ficou nenhuma sequela. Abrasão. Abrasão. Abrasão é aquele famoso ralado, tá? Aonde que você, por exemplo, tá correndo e caiu no asfalto, ralou o joelho, tá? Então aqui você teve um ferimento por abrasão. E o esmagamento, tá? Tal como uma mordida. Ele pode ser uma lesão fechada, como pode ser, ó, quando ele tá, por exemplo, quando aconteceu uma mordida, né, um esmagamento, e vocês podem ver que sempre fica aquele vermelhinho na frente, se não houve nenhuma perfuração. Aí sim a gente pode caracterizar como uma hemorragia interna, tá? Agora, se teve algum sangramento, alguma coisa assim, aí sim a gente está caracterizando como uma ferida aberta. Aí é uma lesão aberta, onde é que tem o sangramento. Tá? Então, o esmagamento ele pode ser caracterizado tanto como lesão fechada ou como lesão aberta. Qual que é o atendimento de emergência para as lesões abertas? Primeiro, antes de tudo, first of all, evitar o contato, tá? Proteção, primeiro a tua proteção, depois a proteção da vítima. Se você está mexendo com lesão aberta, pode ser que ela tem algum vírus, pode ser que ela tenha alguma infecção, pode ser até mesmo que você transmita ou que a vítima transmita. Então, sempre cuidado com isso, tá? Então, evitar o contato. Sempre procurando ter luvas, tá? Roupas e proteção facial, se necessário for. Antes de mais nada, você for estar fazendo a vítima, beleza, você está todo protegido e tal, né? Tá livre de qualquer infecção ou de estar passando alguma infecção para o indivíduo. Você tem que analisar as vias aéreas dele e a respiração e imaginar, se necessário for, se tiver obstruído, né?
a respiração artificial. Então, você pode estar pensando nesse caso também. Aqui a gente está falando dos sinais vitais. Expor o ferimento, tá? Por mais que o indivíduo teve um trauma e pode ser que ele está no chão, está ensanguentado, tá? Você tem que encontrar aonde que está a fonte desse sangramento, né? Da mesma forma que quando a gente for ter algum vazamento de, de água e ficar limpando o chão, né? A gente tem que achar onde está esse vazamento para daí tampar, tá? Para daí fazer a pressão direta. Da mesma forma que eu digo no sangramento, tá? Então, tá, eu vou estar fazendo a pressão, tá? Então, assim, primeiramente, expor o ferimento, controle de sangramento. O controle de sangramento ele é feito pela pressão direta, leva em consideração a mão enluvada, tá? A bandagem ele tem que estar estéril e seca. Tá? Para você fazer o controle do sangramento, você tem que prevenir a contaminação adicional e manter o ferimento sempre limpo. Isso aqui já seria mais por profissionais, porque tem técnicas certas para você estar lavando, né, o machucado, vai estar limpando o machucado para não estar infeccionando ou até aumentando o ferimento do indivíduo. Você vai aplicar o curativo estéreo seco e enfaixar firmemente no local. O que eu quero dizer com isso? A realizar o enfaixamento, eu fiz uma determinada pressão, praticamente faço umas 2 voltas e eu vou continuando. A partir do momento que chegou em cima da ferida, você dá aquela aliviada na pressão, tá? Para também não estar asfixiando o ferimento do indivíduo. E aí você vai passando essa parte, já vai fazer a prática. Até a partir do momento que ele cobriu um pouquinho além do ferimento, tá? Não só fazer a cobertura até o ferimento, até finalizar o ferimento. Então, assim, pode ser que às vezes está tá bem no.
E vocês vão fazer meio que na hora, né? Vão visualizar qual que é a articulação proximal e distal. Eu começo a fazer enfaixamento por onde? Mais próximo da articulação proximal ou distal? Proximal, tá? E aí você vai fazendo o enfaixamento. Lembrando que quando chegar no final, quando vocês enfaixarem já o próprio ferimento, né? A gaze está lá, ela está certinha, não deslizou, está tudo bonitinho. Aí você tem que finalizar esse enfaixamento. Para você finalizar, você pode simplesmente nó de cadarço, alguma coisa assim, para ter uma maior firmeza. Tá? Então, agora, aqui nós falamos que nós podemos fazer no atendimento de primeiros socorros. Agora, quando esse ferimento ele pode vir estar agravado, tá? Aí, quando que eu vou chamar o atendimento de emergência? Quando o ferimento ele tem esguichado sangue. Se ele tem esguichado sangue, provavelmente ele pegou uma artéria, né? E quanto mais profundo que a camada, for mais profundo que a camada da pele, se o sangramento ele está incontrolável, mesmo com todo o processo que você fez, ele está incontrolável, né? Quando tem fragmentos ou objetos cravados, ferimento que envolve nervo, músculos e tendões, ferimento que envolve desfiguração, estou falando da boca, da língua, da face, genitália, etc. Mordida de animal ou humana, chamar o serviço de emergência já, tá? Porque aqui a gente está falando de alguma infecção, alguma contaminação, né? Ou, por exemplo, algum ferimento que você pisou num prego, talvez esse prego esteja enferrujado, talvez esse prego está sujo, né? Ou você fez um ferimento com anzol pescando e foi muito profundo, né? Não foi superficial, teve um sangramento. Então aí também tem que cuidar. Para limpar os ferimentos superficiais, a gente está falando de ferimento superficial, aquele ferimento, né, que não foi profundo e tal, e para prevenir lesões. Primeiramente, você vai limpar ao redor do ferimento com água e sabão. Nada de álcool, nada de iodo, nada de vinagre, nada de óleo, tá? É com água e sabão, de preferência sabão neutro, né? Sinais vitais, controle, sinais vitais, o controle do sangramento, por exemplo, se foi profunda, né? Se você vê que não está envolvendo órgãos, se for mais superficial, você pode conter o sangramento, tá? Você pode conter o sangramento, mas aqui que eu estou vendo, né? Pode foi bem profunda. Aqui no caso, deve ter pego um crânio, alguma, né? Talvez teve algum abalamento aí. Então, assim, qual que seria a nossa função? Analisar os sinais vitais, analisar a consciência do indivíduo, tá? E procurar mantê-lo consciente também, né? Ficar ali dando um suporte. E quanto mais informações você passar para o atendimento de emergência, melhor. Que horas que aconteceu, quando que aconteceu, como que aconteceu, quantas vítimas envolveu. Então, assim, para você passar todas as informações, você tem que estar em contato com ele, né? Então, seria mais ou menos isso aí, tá? Secar. Você vai fazer essa limpagem, né? Essa limpeza com água limpa e pressão moderada. Não esfregar, tá? Nada de esfregar. Porque da mesma forma que quando tem algum objeto no olho, né? Então no olho você, não, vai fazendo movimento aqui para tirar por aqui. Não, né? Minha mãe falava isso aí, mas não é assim que se faz. A gente vai chegar para ver como que a gente remove algum objeto estranho também do olho. Para você secar, seriam as tapinhas leves com gás estéreo e a pomada antibiótica, tá? Então, assim, claro, isso aqui com respaldo também, com respaldo médico. Mas a hora que você for fazer essa lavagem, é, cobrir o ferimento com curativo estéreo, não aderente e enfaixe. Nunca aplique água oxigenada, iodo ou álcool.
Não feche o ferimento com esparadrapo, band-aids ou até mesmo fita adesiva, tá? Então, seria talvez aquele microporo, né, que é mais fácil para você tirar também, ou até mesmo fazer aquelas técnicas que eu falei para vocês de amarrar na própria faixa, né, encaixar na própria faixa. Removendo lascas, vamos lá. Vocês me ajudem agora. Você tá num ambiente qualquer e alguma lasca entrou na sua mão. Vamos pensar alguma ferpa, alguma coisa assim. Como que poderíamos remover essa ferpa? Como podemos remover essa lasca? Como que vocês fariam essa remoção? E qual, e qual, e qual que é o procedimento que você faz? Pega e, mas mais ou menos por aí. Só que na hora que você for fazer essa remoção, você tem que puxar ela no sentido que ela entrou. No sentido que ela entrou. Porque se ela entrou assim, você vai tirar ela nessa linha. Se ela entrou na diagonal, você vai puxar ela meio que na diagonal. E dá o choquinho, né? E dependendo do tamanho da lasca, né? Pode até lesionar os tecidos subjacentes ali do lado, né? A gente falando de nervo, musculatura, né? Então, mas é isso aí, tá? Questão lá. Primeiramente, tá? O que você não comentou? Limpar primeiro ao redor da área do ferimento com água e sabão, tá? Se incrustadas na pele, quase sempre causam infecção, ou seja, você tem que remover. Muitas vezes a pessoa fala: não, não, vou deixar, daqui a pouco a pele vai tomar conta ali, né? Vou deixar ela ali mesmo, né? Uhum. Porque o teu corpo, porque o teu corpo ele tem uma homeostase, tá? Então assim, ele expulsa o corpo estranho do seu corpo. É. Só que muitas vezes não é isso que acontece, tá? Ele não expulsa. É. Não, mas eu já. Ixi, eu gosto demais de sítio, de pescar. Isso aí acontecia direto também. Na verdade, até hoje a gente trabalha bastante. Mas vamos lá. Então, daí, o que você tem que fazer? Se você puder ver a ponta da lasca, aí sim você vai remover com uma pinça, tá? Se você não está vendo a ponta da lasca, pô, peraí. Aí foi um pouquinho profundo, né? Então daí já não vem ao caso de você tentar fazer essa remoção. Tá? Mas se você consegue ver a ponta, beleza. Aí você retira da mesma forma que entrou. Você vai puxar no mesmo sentido em que penetrou, lentamente e firme. Tá? Então você, né, colocou lá com a devida firmeza e aí você vai puxar, não é de uma vez, né? E após removido, você vai limpar. Vocês fazerem esse procedimento, limpar com água e sabão depois de novo, tá? E até mesmo uma pomada antibiótica e um curativo. Por quê? Depois ficou o tecido aberto. Então tem que ter um curativozinho ali também para estar protegendo, né? Como que está aberto, pode vir a infeccionar novamente. Quem gosta aí de pescar? Pouca gente gosta de pescar. Eu pescava muito, viu? Cadê meu? Juntava, unia eu, meus dois irmãos, meu pai, a gente ia no Rio Paranazão aí pescar. Mas aí. Ah, em açude também. Não, é legal, é legal. Só que ali você sabe o que você vai pegar já também, né? Você já sabe qual que é o peixe que você vai pegar. Mas assim, para remover anzol, alguém já teve um enrosco com anzol? E saiu do outro lado? Ó, Didu, o que você fez?
Tá? Então, para você tirar o anzol, para você tirar o anzol, tá? A remoção do anzol, eu estou falando aqui de primeiros socorros, né? Aonde que somente se a ponta tiver penetrado, tá? Somente se a ponta tiver penetrado. Se for um pouquinho mais profundo, aí a gente não pode fazer essa técnica, tá bom? Então, primeiramente, você vai anestesiar a pele com gelo e puxar para fora, para ter, né, uma anestesia ali para o indivíduo não sofrer tanto também para tirar esse anzol. Tá? E lembrando que o anzol pode ser que ele está cheio de minhoca, né? Ele passa pela boca do peixe, enfim. Lavar o ferimento com água e sabão e, se necessário for, aplicar uma pomada, tá? E curativo logo após você remover o anzol. Lesão compressiva. Lesão compressiva. Você está saindo de carro, fechou seu dedo junto com a porta lá. O que vocês fariam? Abre a porta e tira o quanto antes. Abre a porta e tira o quanto antes. É isso aí. Tá simples, né? Abrir a porta e tirar o quanto antes. Mas e se a porta não abrir? Ficar gritando para quem? Né? Então vamos lá. Ó. A maioria envolve a mão, tá? Principalmente os dedos. Quanto mais tempo de compressão, mais difícil a remoção. Tá? Então, nesse caso, você vai ter que remover o objeto o mais rápido possível. E, se você não puder remover, tá? Se a porta não abre, tá? Não sei o que, não tem muito o que fazer. Então, a gente tem que procurar lubrificar o local, né? Para daí tá abrindo a porta ou na dobradiça, enfim. Então, sempre está movimentando lentamente daí, tá? Para você tirar. Certo, pessoal? Agora vamos para a prática. Aqui tem as faixas, tá? Nós vamos fazer duplas. Duplinhas. Cada um de vocês, cada dupla, pode pegar uma faixa e um tantinho assim de gaze, tá? Vamos lá, podem ficar de pé aí. Aí vocês vão fazendo, eu vou passando pela sala daí, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem chamar. Dá pra fazer isso. Se não der uma faixa por dupla, façam trios, tá? Você. Não, tranquilo, tranquilo. Você estava no começo da aula quando eu digo. Não, não, agora no começo da aula, você estava quando eu dei aquela. Uma por dupla, aham. É uma por dupla, algumas faixas elas vão estar, tipo, muito largas, tá? Aí vocês adaptam. Vocês adaptam daí.
Podem ir fazendo já, tá, gente? Eu tô andando pela sala e vou falando no microfone, porque às vezes a dúvida de um pode ser de outro. Articulação proximal. E eu tenho que segurar enquanto eu encaixo? No começo, sim. No começo, sim. Tá, porque, na verdade, a hora que você começar a encaixar aqui, a própria faixa, ela já vai estar segurando o curativo. Tá? Isso. Antes de colocar, você tem que fazer uma leve pressão. Antes de colocar, você fazer uma leve pressão, porque aqui o próprio sangramento já vai aderir à gaze. Eu já vou ali. Vocês chamaram? A gente. Isso. Porque quando a lesão é no pulso, a gente vai ter também uma parte da matéria isso aí. Daí, que nem aqui, ó. Quando a gente faz o enfaixamento, quando a gente faz a imobilização, é no membro todo. Agora, quando a imobilização tem que ser feita no pulso, é antes e após. Tá certo. Uhum. Já vou. Tá certo. Até desenhar. Ó, bacana isso aqui, viu? Desenhar e tal, didática. Isso. A partir do momento que você começou a fazer enfaixamento, você fica pressionando. E fez uma volta, aí depois, a hora que a faixa começar a pegar o curativo, aí você pode ir soltando daí a mão. Tá? Só que daí, por exemplo, assim, ó, você tá com ele, você tá com ele aqui, certo? E aí você tá passando a faixa. Como teoricamente já aderiu à hemorragia aqui, você vai troca a mão de lado assim, tá? Tá bom? Não precisa se contorcer. Só um pouquinho, eu vou ali primeiro, daí eu já venho. Aham. Legal. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Na hora que vocês forem fazer enfaixamento e sempre analisar a ponta dos dedos para ver como é que tá o retorno venoso, tá? Por quê? Se ficou muito apertado, o que tem que fazer? Começar novamente, soltar e fazer novamente. Legal. E, e, é bem, e é bem interessante que vocês façam essa finalização, tá? Legal. É. Ah, tá, não, beleza. Então, aí, quem terminou, faça na colega, tá? Tá, certinho. Beleza, onde é que tá machucado? Onde que tá machucado? Você começou a enfaixar por onde? O enfaixamento, ele vai começar antes do gaze, tá? Antes da gaze. Para daí depois que ele vai pegando a gaze. Tá? Então, nunca começar diretamente na gaze. Começa antes e aí você... Tá? Vamos treinar. Essas faixas, elas estão muito grandes, né? Daí fica grosso, né? Mas é isso aí. Não, deixa eu só ver aqui como é que ficou a finalização. Ah, legal. Tá, deixa eu ver. Não. Isso aí a gente... Isso, assim fica mais firme daí. Mais simples e mais firme para finalizar. Beleza? Muito bem. Terminaram, pode trocar daí. Vamos lá, pera aí. Aonde que tá machucado? Aonde que é a articulação proximal? Não, pera aí. Proximal tá aqui. Então você vai começar a enfaixar aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Tá? Vocês vão começar a fazer enfaixamento na articulação proximal.
naquela articulação que ficou mais próxima ao machucado. Deixa eu chamar daqui. Ficou. Deixa eu ver como é que tá. Cadê a finalização? Aqui atrás? Para não fechar. Uhum. E onde que tá o machucado? Aqui? E aonde que você começou a enfaixar? Você começa a enfaixar por qual articulação? Proximal ou distal? Proximal. E aonde que tá a articulação proximal? Uhum. Proximal, no caso, mais Porque no caso próxima do do machucado. Ah, tá. do machucado. Eu entendi que era proximal em relação Também, ao assim, corpo. por A articulação, vocês começam a fazer o enfaixamento na articulação proximal em relação ao machucado, tá? Em relação ao ferimento. Viu o que é bom a gente fazer a prática, né? Eu peço ao pessoal. É aula de anatomia, né? A gente vai estudar, tipo, parte distal do osso. Ela tá mais longe do tronco. Sim. Aí por isso que deu essa confusão. Enfaixaram até a cabeça aqui já. Fez tudo certo aqui? Pode. Não, legal. Cadê a finalização? Tá firme. Tá bom. Beleza. Tá. Não, legal. Tá bom. Gabriela me tinha dito, era 002. Meu Deus! Fernanda, manda no meu e-mail. Certinho, pessoal? Quem terminou, pode enrolar de novo a faixa. Já vem aqui, tá? Pode enrolar de novo a faixa, que daí vão guardar. É isso aí. Aham. Machucou o cotovelo? Ah, então tá certo. Falando em ferimento aberto, não. Agora falando em lesão, fratura, que a gente vai chegando nesse assunto, aí sim, aí é o membro todo. Aqui a gente está falando só de ferimento aberto. Isso. Um pouquinho acima e um pouquinho abaixo do ferimento. Quando é a articulação do ombro? O enfaixamento você faz, né? Na diagonal aqui. Na verdade, aqui você vai fazer aqueles enfaixamentos que você deixou aqui, você fixou, e você faz até aqui e fixa. Então daí não seria enrolando, sabe? Você vai fixando. Isso. Aí você vai fixando daí. Se chamaram? E onde é que estava o sangramento? Aqui? E você começou a enfaixar por onde? Uhum. Porque aqui é bem difícil, né? Por causa que tem tanta articulação aqui. Né? Mas fez certo, por causa que daí você finalizou aqui, né? E já deixou a faixa também. Isso aí. O que você ia perguntar? Não? Então tá. Não. Eu tô gostando que vocês estão ousados aí. Vocês estão ousados, vocês estão ouvindo. Aqui é machucado? Aqui, a Gazi foi parar aqui? Uhum. Tá. Nesse caso, se fosse só aqui, tá? Para não limitar o movimento da perna dela, você não precisaria enfaixar o joelho, tá? Seria só o ferimento mesmo. Agora, se fosse fratura óssea, aí sim, aí é o membro por completo. E a tala, aí é mobilização. Mas aqui não é necessário mobilização, tá? Então essa aqui tá errado. Só até aqui. Antes da articulação.
É. Deixou? É, se ficou firme, beleza. Tá, não tem perigo de um simples caso dela andar. É que foi mais profundo, né? Mas aí eu lembrei porque aí cheguei lá pra escolinha pra limpar. É. Mas olha, atendimento médico? Nesse caso, atendimento secundário, provavelmente foi mais profundo, tá? Então, aí é outro caso. Aí é correto. Não, aí. No atendimento secundário. Atendimento secundário. Na nossa parte, não, é só até aqui. Só até aqui. Esquece esfregar, tá? Esquece esfregar. Desculpa. Tá bom. Onde é que foi o ferimento? Aqui? E onde que você começou a enfaixar? Tá bem no meio do braço, né? Então, daí no caso, você pode, né, por exemplo, usar os seus dedos para ver. Ah, esse aqui aproximar e esse aqui. Isso, é ali mesmo, tá? Porque você viu que a distância de lá era mais próxima do que essa. É isso aí? Tá doendo muito ou não? Então agora até um gelinho ficaria bom depois de umas horas, né? Vou pegar minha água aqui. Cadê o machucado? A2, então. Dois, né? Ah, não, beleza. Senão ia discordar desse enfaixamento aqui na articulação, por causa de limitar. Mas como tem aqui também, tá joia. Você aproveitou a mesma faixa. Cadê o final? Tá aqui, né? Tá vendo? Beleza, tá bom. Você queria ver se estava firme, se não ia escapar. Cadê o machucado? Tá certo. Aí nesse caso, né, que não tem como você enfaixar só aqui, mas assim, talvez se a faixa pegasse o machucado, você não precisava ter imobilizado a articulação, tá? Mas se ele for maior, aí tudo bem. Agora, se ele for aqui assim, você poderia ter pego só aqui, aqui, isso, aqui na diagonal, por exemplo, e não imobilizando a articulação aqui, tá? Agora, se fosse fratura óssea ou entorse, aí seria outra coisa. Aqui a gente está falando só de ferimento aberto, tá? Tá bom. Deixa eu ver. Essa aqui é a finalização, né? Tá firme. É isso aí. Valeu.
Ah. Sim, você pode mobilizar. Aí você pode mobilizar, tá? Se passou, por exemplo, aqui pro lado da mão e aqui um pouquinho para baixo. Aí sim. Agora, se for só aqui, não. Aí você faz aqui, né? O importante é você cobrir a gase e deixar ela com firmeza, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuar? Vamos! É, quem finalizou, deixa ali no, naquela bacia de maionese. Pessoal do Meet, tá me entendendo bem? O áudio, tá bom? Sim, tá ótimo. Ah, beleza. Ah? Não, se o ferimento foi só na cabeça, não. Se for só daqui para cima, tá? Aí não é necessário pegar a orelha junto, não. Porque assim, se você consegue cobrir o ferimento sem pegar qualquer articulação, qualquer outro membro, quanto mais você conseguir cobrir ele e menos usar a faixa, melhor. Tá? Tá faceiro o outro. Vamos! Preciso terminar a disciplina hoje. A disciplina não, a matéria de hoje. Face, olhos e garganta. Tá? É uma ótima localização para estarmos trabalhando com lesões irreversíveis. Ou seja, se não for bem tratado, qualquer ferpinha, qualquer objeto, qualquer situação que venha vir a ocorrer essas partes aí da face, pode vir a ocasionar algum problema aí irreversível para o resto da vida. Né? Então, assim, tem que ter o devido cuidado, porque são fraturas simples, são atos simples que podemos fazer para estar ajudando o indivíduo. Né? Vamos lá, no trânsito, vocês podem observar que 75% das vítimas têm um trauma leve facial. Alguma coisa, tanto no olho, na boca ou na orelha. Tá? A face e a garganta, elas são locais fatais, né? Onde é que a gente está falando aqui das obstrução das vias aéreas, dos sinais vitais. Quando os impactos eles são fortes, a lesão na cervical ou fratura do crânio também, ela pode vir a ocasionar. Por exemplo, se eu tive um acidente, tá? E vamos pensar numa lesão na coluna vertebral. Aonde que vocês acham que, claro, os dois pontos vão ser lesões sérias, né? Mas onde que seria a maior gravidade? Uma lesão na cervical ou uma lesão lá na lombar? Na cervical, por quê? Por causa dos impulsos nervosos, né? Dos nervos. Porque, por exemplo, se eu tenho uma lesão na cervical, né? Aqui eu posso estar acometendo toda a parte inferior do meu corpo, além da cervical. Tá? E na lombar, então vocês imaginam, né? A altura. Tá? Então, se for na lombar, é daqui para a parte inferior, por exemplo, se tiver o impedimento de impulsos nervosos. Né? Então, uma lesão na cervical, eu posso parar com os movimentos nos braços, nas pernas, né? Ficar tetraplégico. Agora, quando um acidente aqui na lombar, né? Eu tive uma fratura aqui, onde é que eu impedi o impulso nervoso, aí, por exemplo, a pessoa ficou, né, só paraplégica, onde é que tem só mobilização das pernas e os braços continuam movimentando normalmente. Nas lesões no pescoço, acontece um sangramento mais acentuado, né? Porque aqui também a gente tem a artéria carótida, tá? Né, que é a principal aí do nosso corpo, onde é que pode estar cometendo esse sangramento acentuado. No Brasil, 150 mil acidentes que envolvem a região ocular. Tá? Então, a região ocular também é bem importante para estar tendo esse cuidado. Agora, vamos lá. Vamos falar de lesões nos olhos. Tá?
Qual que seria o atendimento básico? É similar a outras lesões nas partes moles de outros tecidos, só que aqui a gente não pode fazer a pressão, tá? Que nem a gente comentou aqui no braço, na perna, aqui, né, na faixa do crânio, enfim, qualquer lesão, alguma hemorragia é pressão, né? Agora nos olhos é sem a pressão direta, tá? Não irrigar o olho ferido. Não ficar jogando água no olho ferido. Então, exceto queimadura química ou corpo estranho, tá? Não passar pomadas ou medicamentos e não remover o sangue e nem os coágulos sanguíneos. Aqui acho que não precisa nem falar nenhuma observação, né? Não tá, né, qualquer sangue, deixa. Não tente forçar a abertura da pálpebra, exceto para retirada de corpos estranhos e substâncias químicas. Faça a vítima se deitar e parecer imóvel. Limite o uso do olho que estiver ferido, com o tampão. Né? Por exemplo, professor, mas precisa usar o tampão nos dois olhos? Não, aqui a gente está falando de um ferimento mais leve, de algum corpo estranho mais leve que teve em contato com o olho. Tá? Então aqui, aí o tampão, depois que você conseguir tirar, ou até mesmo você não vai fazer o procedimento para tirar esse corpo estranho, aí seria o tampão, tá? No olho em que estiver ferida. E a avaliação médica depois que você fez esses primeiros socorros é muito importante também. Vamos lá. Vamos falar num corpo estranho. No caso ali é uma perfuração, né? Se perfurou, tem que deixar, né? Porque se você tirar, pode acentuar o sangramento, né? E também, e assim, ó, vou passar para vocês uma situação aqui mais simples, né? Questão de areia, pedra, algum objeto, e até que vocês só vão fazer o atendimento se tiver na parte clara do olho. Se tiver na pálpebra, né, ou se tiver na parte mais escura do olho, nem mexer, tá? Então, nesse caso, por exemplo, ali, se você, da mesma forma, da mesma pergunta que você fez, você pode imaginar no corpo. Se for um objeto grande que fez a perfuração, ou né, que ficou encravado ali no membro, seja no braço ou na perna, evita tirar, porque senão vai aumentar o sangramento. Tá? Agora, se for algo, que nem aqueles exemplos que demos, como um anzolzinho, alguma lasca, aí tudo bem. Mas agora vocês imaginem, um anzol ou uma lasca no olho. Né? Aí é o atendimento secundário. Atendimento secundário daí. Eu falo um pouquinho mais alto. E o que você pode, por exemplo, né? Vamos falando aqui especificamente do cal, né? Mas seria uma poeira. Pedir para piscar. Tá? Porque é movimento de defesa do organismo. Não tentar esfregar, não tentar tirar dessa forma. Tá? Piscar. Porque é o organismo mesmo que vai estar expelindo esse objeto aí do olho. Tá? Perguntaram também para mim, na outra turma, não sei se foi nessa turma, mas a questão de espinha de peixe. Foi nessa turma ou não? Às vezes quando a pessoa se engasga com espinha de peixe, o que teremos que fazer? O que vocês fariam? Comer farinha, comer arroz, vamos comer um feijão para descer, né? Não, gente. Tá, nesse caso, você tem que deixar. A pessoa tem que parar de comer na hora. Ela não pode comer mais nada, porque vocês imaginam, né? Se for uma espinha pequenininha, beleza, né? Só que como é que você vai saber o tamanho da espinha do peixe que ela engoliu? Então, se você for colocar qualquer outro resíduo sólido ou líquido depois, o que você pode fazer? Se ela está incrustada aqui, vamos lá, ela tá de um lado para o outro, ela está lá bloqueando.
Se você for comer algo, ela vai descer? Vai. Mas ela pode arranhar toda a tua parede gastrointestinal. Tá? Então vai tendo aquela. Pode vir e causar as lesões aí na parede gastrointestinal. Então não é legal. Então você espera o mecanismo de defesa da pessoa fazer esse procedimento sozinho. Tá? Não vão dar farinha para ela, não vão dar arroz para ela comer, não. Tá? Nem muito menos pão. Tá? Então deixa fazer todo esse procedimento, porque assim, depois, se tudo der certo, né, o mecanismo de defesa do próprio organismo, depois ela vai expelir. Tá? Seja nas fezes. Dá uma dor lazarenta. Agora, de coceira não é uma dor lazarenta, né? Mas deixa o teu corpo trabalhar, tá? E se não sair sozinho, aí sim aí tem atendimento médico, tá? Porque daí, na verdade, a gente tá falando de alguma ultrassom, alguma coisa para ver o que tá acontecendo. Talvez até uma endoscopia, em caso mais grave, tá? Olha lá, no olho. Vamos falar aqui de umas situações mais corriqueiras, numa clínica de fisioterapia e tal, às vezes ali, né, entrou um cisco no olho do seu cliente. Poeira, areia, cinza, pó de carvão, pequenos pedaços de metal. Se não forem removidos por causa dos danos, podem causar danos, tá? Então, assim, entrou ali, a gente tem que remover. Agora, quando a gente está falando de algum objeto mais pontiagudo, alguma coisa, né, aí é mais sério, que daí pode causar o sangramento. Mas nesses casos aqui, não. Tá? Então, vocês precisam remover. Pode causar infecção, inflamação, arranhões na córnea. Então, a dor é intensa, né? O olho é uma parte do nosso corpo que ele é muito sensível, né? E bem importante também. Então, a produção de lágrimas a fim de eliminar substâncias irritantes. Isso aqui já acontece. Por isso que é aconselhado você pedir para a pessoa piscar, né? Seja de pó de carvão, cal, seja poeira, seja qualquer outro. Então, assim, primeiro mecanismo de defesa seria a pessoa estar piscando para a produção de lágrimas. Não esfregar ou coçar. Tá? Ah, nossa, você diagnosticou que está com um cisco, né? Aqui. Então, vai esfregar para esse lado, vai esfregar para esse, vai sair para cá, vai sair para cá. Então vocês imaginam que, né, se você for estar esfregando, se realmente ele estiver se movimentando, ele pode estar passando pelo olho e estar lesionando também o próprio olho, né? Principalmente se passar. Tá? Então, assim, você está esfregando. Então, isso aí não pode ser feito. Então, apenas remover os corpos alojados na conjuntiva. Tá? Nunca os que estiverem na córnea. Tá? Então, só nessa partezinha branca aqui, ó, né? Só na conjuntiva. Então, se você solicitar para a pessoa piscar o olho e nada acontece, né, o que vocês vão fazer? Se o piscar não ajudar a remover o objeto, primeiramente, tá? No caso aqui, você pode estar irrigando o olho do indivíduo, tá? Por quê? Por que agora eu posso irrigar o olho? Porque talvez a produção de lágrima dele não foi suficiente, tá? Para estar eliminando o objeto. Pode ser com água, irrigação, tá? Aí, por exemplo, se tiver na parte inferior, tá, do olho aqui da pálpebra, você vai estar posicionando, né, os dedos aqui para como se fosse fazer esse orifício aqui, né? E você vai conseguir visualizar, o cisco que tá provocando aqui a irritação na pessoa. E como é que você vai fazer essa remoção? Claro, né, com objetos limpos, né, tal como cotonete e estéreo. Tá? Então aí você vai estar fazendo a remoção. Simples, né? Isso aqui não dá pra gente treinar. Tá? E quando for na parte superior do olho, vai esfregar até ele descer? Não. O que você vai fazer? E aí o objeto vai ficar exposto. E aí você está segurando com uma mão e com a outra mão você o objeto, tá?
Fácil, né, na teoria? Facinho. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das lesões musculoesqueléticas agora. Alguma observação do que a gente falou até agora? Alguma dúvida? Tá ficando meio claro, não? As lesões musculoesqueléticas. Nosso corpo, ele é provido de tendões, ligamentos, musculatura, né? Temos mais de 600 tipos de músculo no nosso corpo humano. Temos 6 tipos de articulação, 206 ossos, que equivalem a praticamente 20% da nossa massa corporal. Qual que é a articulação que mais trabalhamos durante o dia? Joelho? A articulação que a gente... O joelho talvez seja aquela articulação que ela é mais forçada, mas a que nós mais trabalhamos durante o dia é a articulação gnemomeral, a do ombro, tá? Por causa que se você vai empurrar, se você vai puxar, se você vai levar, você vai circundar, você vai aduzir, vai abduzir, ela faz tudo, né? Se você fazer uma força, por exemplo, do peitoral, você está trabalhando a articulação do ombro, das costas, trapézio, tá? Você está trabalhando a articulação do ombro, onde é que os maiores índices de lesões, tá o quê? O joelho também, ele é muito importante, só que os maiores índices de lesões são na articulação do ombro, tá? A gnemomeral. As lesões, o nosso sistema musculoesquelético, ele serve para dar forma ao corpo e apoio, para manter o nosso corpo ereto, né? Para nós se locomover para um lado, para o outro, para carregar, puxar, empurrar. E também ele protege, além disso, ele protege os principais órgãos, né? Que nem tanto a musculatura, quanto a massa óssea, os ligamentos. E só que a gente se depara com várias lesões musculoesqueléticas, tá? Tais como o entorse, distensão, luxação, cãibra, contusão e a lesão óssea, tá? Hoje vamos tentar falar sobre todas essas lesões aqui, tá? E óssea, vou deixar para falar na próxima aula, nós vamos falar junto com imobilização, tá? O que é o entorse? O que é o entorse? O entorse, quando acontece algum trauma, né, alguma torção, principalmente a gente está envolvendo uma articulação no entorse, tá? O que seria uma distensão? Qual que é a diferença entre distensão e cãibra? A distensão é quando há um rompimento, tá, da nossa fibra muscular. Ela pode ser parcial, ela pode ser total, ela pode ser grau 1, grau 2, grau 3, tá? Então, assim, é o rompimento da fibra muscular. E a cãibra é quando, às vezes, por falta de nutrientes ou por excesso de esforço, tem aquela contração involuntária, né? Que gostoso naquela cãibra quando você está dormindo. Nossa, e a hora que você se estica toda, ele tá passando uma perna e começa na outra. Ai, 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 é gostoso, né? Luxação. O que seria uma luxação? Qual que é a diferença entre luxação e subluxação? Exatamente. A luxação né? Então ela saiu e voltou para o lugar. Rápido. Saiu e voltou. Tá? Então tem que cuidar com isso aí. Tá bom? E às vezes quando você faz aquele
mais ameno, aí é ligamento, tá? Então, assim, luxação e subluxação envolve o encaixe ósseo, tá? Vamos lá. Quais são os sinais e os sinais da entorse? Tá? Entorse temos grau 1, que ele é pouquinho, né? O grau 2, que ele é parcial, e o grau 3, que seria uma ruptura total. Aqui eu estou falando do ligamento. Por exemplo, caí. Aqui eu tive um entorse. Sinais: inchaço, deformidade, equimose, temperatura, né, do local aumenta, dificuldade para se movimentar ou apoiar. Qual que é o sintoma? Dor. Aonde que é mais frequente está acontecendo os entorses? Dedos, joelho e tornozelo. É similar à fratura e imobilização. O que eu tenho que fazer aqui no atendimento de primeiro socorro? Vocês gravem esses nomes. Rice, rice, não de arroz, né? Rice, rice, de rest. O que significa isso? Repouso, imobilização do membro afetado. Uma pessoa teve teve entorse aqui no tornozelo direito, parou por ali, não tenta movimentar o indivíduo, não fala, vamos andar até lá. Não, ali ele parou, ali ele tem que ser levado até o local, porque se ele apoiar aqui, ele pode estar prejudicando ainda mais a lesão dele, tá? Então, tem aqueles que machucam, nossa, tá doendo tanto, vai ficar mancando, né? Não, vai pulando com o pé até no local, ou é carregado, alguma coisa assim, tá? Não tenta mostrar para os colegas que você está machucado. Eu vou passar a lista de presença para vocês, senão eu vou esquecer. Eu vou começar aqui, deixa eu só colocar a data para mim, fazendo favor, e escreve lesões. Tá? I de ice. Gelo. O gelo é para aliviar a dor, prevenir e reduzir inchaço, tá? Gelo é para diminuir o fluxo sanguíneo. Vocês vão ver que tem casos que eu não uso esse protocolo, o protocolo RICE, tá? Eu uso outros protocolos. Nem sempre eu utilizo gelo, então prestem bem atenção em qual tipo de lesão que eu vou estar utilizando gelo, qual tipo de lesão que eu vou estar fazendo outro procedimento. C, de compressão. Limitar a hemorragia, se tiver, e comprimir os fluidos. Tá? E de elevação. Limita a circulação, reduz o inchaço e estimula a drenagem linfática. Então, esse seria o atendimento pro entorse. Repouso, gelo, compressão e elevação. Repouso, gelo, compressão e elevação. Qual que é o atendimento por entorse? Primeiro socorro. Repouso, gelo, compressão e elevação. Muito bem, é isso aí. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um artigo, tá? Demonstrando, por via do tempo, não vou explicar essas tabelas, mas, enfim, como redução, né? Como conclusão, é que os atletas de basquetebol, onde que eles têm mais lesões, são no tornozelo. Né? Então, muitas vezes, onde que surge lesões no tornozelo, joelho, quadril, e consequentemente dá um desvio postural, muitas vezes é a vestimenta, né? O tipo de calçado que eu estou usando. Quando eu confesso para vocês, esse tipo de calçado que eu estou usando aqui, eu só uso para dar aula mesmo. Né? No dia a dia, assim, é mais tênis, um calçado assim, mais confortável. E também muitos desvios posturais, eles acontecem também pela falta de alongamento, a falta de flexibilidade. E a causa mais comum, tá? Onde dá essas lesões no tornozelo é o salto, tá? É o salto. Mas se você tem uma musculatura bem desenvolvida, né, então ele vai ser evitado também. Mas é bom a gente cuidar com o nosso calçado também, que a gente calça. Distensão. A distensão é quando há aquela ruptura numa parte da fibra muscular. Tá?
Essa distensão, ela acontece um edema rápido e pronunciado. Na hora você já sente, você já não consegue apoiar no chão direito, tá? Então, essa seria a distensão. Quais são os sinais? A protuberância e depressão. Então, vocês imaginem, né? Vejam bem essa gravura. Como que caracterizada a distensão. Deve teve uma ruptura aqui. Geralmente isso acontece pertinho do tendão, tá? Então, vocês imaginem, né? Deixa eu mostrar. Os sinais é dor aguda e pontada, sensibilidade, perda de função. Elas são mais frequentes na lombar, panturrilha, bíceps, posterior, anterior da perna. Geralmente ocorrem músculos que movimentam duas articulações. Tá? Então, por exemplo, musculatura do quadríceps, movimenta a articulação do quadril e do joelho. Né? Musculatura do bíceps, movimenta do ombro e do cotovelo. E assim por diante. O que eu preciso fazer? Quais são os atendimentos de primeiros socorros? Primeiramente, imobilizar. Tem que deixar o indivíduo numa posição confortável que retire a pressão dos músculos distendidos. Tá? Antes de mais nada, deixar numa posição confortável. Se você está movimentando o indivíduo e aqui ele está sentindo a dor, tá? Eu estou falando de distensão. Distensão. Tem que cuidar para não confundir com a cãibra. Tá? Se ele está sentindo a dor, eu tenho que parar por aí. Tem que ficar na posição mais confortável. Porque se eu for querer ficar esticando, o que vai acontecer? Vai romper mais ainda. Tá? Então tem que ter esse devido cuidado. Gelo, de acordo com o RICE. Bandagem para sustentação do músculo. E, se necessário for, acionar o serviço de resgate médico. Certo? Vamos para a luxação agora. Falando da luxação. Lembrando que luxação é quando sai aquele desencaixe da articulação. Né? Um exemplo, uma vez eu estava lutando jiu-jitsu, o cara estava dando uma chave de braço em mim e eu não bati no tatame, né? Não falei para ele parar, achando que ia aguentar, suportar a hora que foi ver. Né? Mas aí eu fiz todo o protocolo, fisioterapia, tudo. Não foi cirúrgico e hoje não posso fazer movimentos normais também. Quais são os sinais? Deformidades, edema no local, impossibilidade de movimentação, impossibilidade de movimentação, impossibilidade de movimentação. Mais uma vez, impossibilidade de movimentação. Não vai tentar colocar no lugar, tá? Tem técnicas que fazem que se colocar no lugar, mas ali a gente está falando de luxação. Evitar esse tipo de tratativa. Mais frequente, no quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, dedos das mãos. Quem gosta de estralar os dedos aí? O tempo inteiro. Pá, 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 pá. Eu estralo bastante, professor. Estrala E bastante. o pescoço Nossa, também. o pescoço. E a coluna também. Lembra quando a gente E falou o da tornozelo cervical, também. daquelas travadas assim, né? Então Sim. evitem, gente. É que, professor, é que eu tenho o tornozelo meio que deslocado, sabe? Então, assim, às vezes eu estralo ele já, os dedos da mão e o pulso também. Porque vocês imaginem assim, o que é o estalo? O que faz o som? Falei nos dedos, né, que é o mais comum também, que eu tenho que segurar para não fazer isso, mas pelo menos uma vez por dia eu faço também. Tá? Só que é bom evitar. E muito ainda, com maior gravidade ainda no pescoço, né, quando você vai estar querendo instalar a cervical e as costas, a coluna vertebral. Tá? Que nem assim,
dá um relaxamento legal a hora que você deita aqui no chão e tal. Eu posso fazer o procedimento completo em você para deitar no chão, alongar, preparar bem as costas, para depois ir instalando vértebra por vértebra. Isso eu aprendi a fazer no curso de Pilates. Eu tenho um curso básico e avançado de Pilates. No curso avançado eu aprendi. Só que essa é uma técnica que você faz uma vez por ano. Só para dar aquela relaxada, né? Porque só para dar aquela. Não, Professor, dá um alívio gostoso. Oi, professor, pode falar. só que esse negócio de instalar as vértebras, com o tempo vira vício, ou instalar os dedos também, o pescoço. No meu caso, é muito tempo. Pra mim, eu comecei a fazer isso depois que eu comecei a jogar vôlei. Então, sempre antes dos jogos, a gente instalava as vértebras na coluna e depois também. E virou vício. Não, tem que cuidar isso aí. Esse vício tem que se tornar controlável, né? Por exemplo, talvez no, que nem eu falei, né? Que às vezes eu tenho que instalar pelo menos uma vez por dia os dedos. Tem solução isso aí, colocar uma pimenta na ponta do dedo, né? Você chamou? A quiropraxia é um método que, em países, é liberado, outros países não são liberados. Há respaldo científico? Não há. Funciona? Funciona muito bem. Essa luxação que eu falei para vocês, por exemplo, eu fiz um atendimento que isso foi na época que eu morava fora, né? E foi um quiroprata que fez o tratamento. Depois eu fui fazer a fisioterapia. Nossa, ele veio com aquele. O mesmo resultado, né? Mas eu acredito, tá? Tanto que às vezes a gente, se vou dar uma, eu não gosto muito de dar opinião própria, né? Mas eu vou dar, já que entramos no assunto, eu vou dar opinião própria, assim. Tem muita coisa que a indústria farmacêutica, a indústria médica não deixa entrar no mercado, né? Tal como cura de diversas doenças, tá? Então, por exemplo, vamos pensar numa uma doença renal crônica, onde é que o pessoal faz sessão de hemodiálise 3 vezes na semana. Será que eles já não seriam capazes de inventar um dispositivo renal para a pessoa não ficar indo lá toda vez, né? Com a tecnologia que tem, pensando lá num vírus, vamos pensar no HIV da vida. Será que não tem a cura já? Só tem o controle? Né? Não sei se vocês ouviram falar, mas há um tempo atrás teve um congresso que foi não lembro em qual país, acho que foi na Rússia, se eu não me engano. E aí estavam indo de avião, né? E esse avião que tinha os pesquisadores dessa doença caiu e todos os pesquisadores morreram, vieram a óbito. Coincidência, né? Eu acredito na técnica. Resumindo, eu acredito na técnica, né? Mas não tenho respaldo científico da quiropraxia. Tá? Você vai avaliar imediatamente o fluxo sanguíneo, tá? O enchimento capilar e pulso. E a função nervosa, sensibilidade. Igual a gente está fazendo aqui o enfaixamento, tá? Então, assim, a gente tem que analisar se está ficando forte demais essa faixa. Tá? De que forma que eu vou analisar? Pelo enchimento capilar. Tá? Pelo enchimento capilar ou até mesmo pela coloração. Pela coloração das extremidades. Imobilizar na posição em que foi encontrado, atingindo as duas articulações próximas à lesão. Tá? Então, no caso aqui, que nós estávamos fazendo também aqui na prática, vocês enfaixaram o ferimento,
e deram o segmento na articulação. Quando é só o ferimento, parou antes da articulação. Agora, quando envolve a articulação, aí sim você vai continuar o enfaixamento, tá? Proteger a região lesionada e usar o sistema RICE de tratamento. Não use compressas quentes nas primeiras 24 horas. Qual que é o protocolo RICE? E elevação. É isso aí, tá? Cãibra. Qual que é a causa da cãibra? Falta de água, falta de nutrientes, tá? Principalmente o potássio, né? Onde que eu encontro potássio? Na banana? Tem frutas que têm mais potássio, tá? Tal como maçã, tá? Às vezes, né, a gente sempre costuma falar a banana tem potássio, mas temos outras, na verdade, frutas elas são fontes de potássio, tá? As frutas em geral. Quando a pessoa tem cãibra, a outra vai lá e quer fazer bonito, quer ir lá e massagear, evita massagear, tá? Evita massagear, não vai passar dor, não vai, você só vai ficar mais amigo da vítima, né? Mas você pode estar aumentando a dor se você ficar massageando. Da liberação miofascial, né? Então, isso dali, na verdade, seria geralmente as pessoas fazem em pré-competição, nessa liberação miofascial. Hã? Depois da competição. Isso, no pós-competição. Por causa que é para realmente fazer aquele relaxamento muscular, né? Mas ali ela não teve distensão e nem cãibra. Não. É para liberação, é musculatura rígida mesmo. É outra coisa. É outra coisa. Não. É musculatura rígida. Porque cãibra é aquela dor insuportável, né? Tanto que esses atletas, eles muitas vezes eles têm várias câimbras por causa que chega na pré-competição, eles fazem retenção hídrica. E é uma das causas da cãibra. Tá? Então, associa o assunto também à pergunta. Tá? Então, assim, o que eu preciso fazer quando a pessoa tem uma cãibra? Né? Quais são os sintomas? Primeiro, sinais e sintomas. Deformidade no local, como demonstra a figura, e a dor. E as mais frequentes são na panturrilha. Tá? Você vai estar esticando delicadamente o músculo afetado. Deixa eu mudar um pouquinho, senão fala, não, só mexe com quem está na frente. Vamos aqui até. Vamos chegar aqui, me ajudar um pouquinho? Tá, então na cãibra, vamos pensar numa cãibra na panturrilha. Aí você pode deitar aqui de decúbito dorsal, de barriga para cima. Cãibra, é isso aí, facinho, né? Facinho, para quem ajuda. Agora, para quem tá ali deitado, não é muito fácil, não, quando tá com a cãibra. Tá? Então, você vai esticar delicadamente o músculo afetado e onde é que ele vai ter um alongamento gradual, tá? Você vai aplicar a pressão firme e estável no músculo, a palma da mão. Se não passar essa dor aí também, além de você estar esticando lentamente, a musculatura também. Compressa quente, tá? Vocês podem ver que cãibra aqui é diferente dos outros casos que vimos, tá? Aqui eu tô falando de compressa quente. Tá? Compressa quente porque cãibra é quando está enrijecido, né? Já tá contraído. Qual que é o objetivo do gelo? Para estar restringindo ainda mais o fluxo. Então, por isso, colocar compressa quente. Aí sim, para estar liberando aquele fluxo, aquela oxigenação. Durante ou após a atividade física, bebida eletrolítica ou água levemente salgada também é válido.
Contusão. Contusão é aquele trauma, aquele impacto direto, né? Onde é que você levou ou bateu, ou dividiu alguma bola, alguma coisa assim. Mais de 90% de todas as lesões relacionadas ao esporte são contusões e o estiramento. Sinais: hiperemia, edema, hematoma e descoloração, horas após a lesão. Os sinais são dor e sensibilidade. Aqui eu vou estar usando o protocolo RICE. Qual que é o protocolo RICE? Elevação. Qual que é o protocolo RICE? RD? Repouso. I de quê? De professor chato, né? Não sai da minha mesa, pô. Qual que é o protocolo RICE? I de ice, gelo. C de compressão. E E de elevação. Tá? Lista de chamada tá passando aí, tá? Só para finalizar, 2 minutinhos, gente. Termoterapia, aumento do fluxo sanguíneo. Crioterapia, diminuição do fluxo sanguíneo. Cuidado, a hora que eu vou aplicar gelo e a hora que eu vou aplicar a compressa quente, tá? Aqui estão todas as situações que podemos aplicar a cada um deles, tá? Esses slides vão estar dispostos para vocês podem estar analisando, tá? Essas são algumas referências utilizadas na aula de hoje. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e aguardo vocês na semana que vem. Professor Robert, Professor, vai ter chamada online? Eu vou pegar pelo Meet. Vocês só colocam o RA e o nome de vocês aí no chat, tá? Aí depois eu ganho o relatório por e-mail. E o pessoal que está em casa, eu gostei também da participação de vocês, viu? Vocês podem falar mesmo, quando a gente está tendo a aula aqui e tal, vocês podem interromper também.